Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje então dar a sequência aos meus vídeos falando sobre a minha histerectomia e também como tudo começou, quando que começou e como que foi a minha vida lutando contra a menstruação abundante, cólicas e hemorragias. Então vou contar um pouco da minha história e relatando então alguns fatos de anos atrás e o que pode talvez muitas mulheres agora no momento estar passando por isso, porque a minha filha tem 26 anos e já sofre bastante também, com problemas bem similares aos meus. Então, esse vídeo pode ser muito útil para quem fez histerectomia e também para quem tem problemas de endometriose, menstruação abundante, cólicas e hemorragias. Então, eu vou começar a relatar um pouco desde da minha infância, pré-adolescência, né, quando eu entrei, então, na puberdade. E eu menstruei aos 11 anos e 11 meses, né, faltava um mês para 12 anos. E a minha menstruação sempre foi abundante, sempre foi com muita cólica. E na época, né, há tantos anos atrás, hoje eu estou com 53 anos. E, perdão, não me apresentei. Me chamo Fátima, Fátima Roden, moro aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. E então eu menstruei novinha, né, e sempre sofrendo, com cólica e com menstruação abundante. E na época não tinha a possibilidade de consultar com um gineco, né? A maioria dos ginecologistas, eles eram só para obstetra, né? Eles eram só ginecologista e obstetrícia. Eles tratavam as mulheres ginecologicamente somente as gestantes. Então era muito difícil a gente ter acesso a um ginecologista. Era difícil conseguir uma consulta com o ginecologista, somente depois que um médico clínico geral achasse muito necessário e encaminhasse a gente, ou então particular. E particular eu não tinha condições. Então eu fui aguentando, e quando chegou aos meus 18 anos eu casei, e aí a minha esperança era que quando eu ia começar a tomar um anticoncepcional, a minha menstruação iria reduzir, e automaticamente também as cólicas, mas não foi o que aconteceu. Eu não consegui me adaptar ao comprimido, né, ao anticoncepcional via oral, não teve jeito, não consegui me adaptar. E aí o médico, na época, que atendia, então, consultas pagas, né, aí ele, então, me orientou assim, que era para ter um filho e depois usar o DIU. Então, eu continuei o tratamento, eu continuei me tratando com ele, consultando com ele periodicamente e falando que eu queria colocar o DIU assim que eu tivesse meu primeiro filho. Porque, segundo ele, naquela época não era colocado DIU em mulheres que ainda não tivessem filhos. Aí, aos 21 anos, eu tive meu primeiro filho, um filho homem, um menino, e aí eu coloquei um DIU para 3 anos. E a gente planejava então ter mais um filho quando eu retirasse o próximo DIU, e foi o que a gente também fez, cumpriu, né, com o nosso prometido. Eu usei 3 anos o DIU, porém a menstruação continuou abundante e as cólicas também, né. E aí com 24 anos tive minha filha, e continuei depois usando o DIU, coloquei mais um DIU que eu deixei por 7 anos. Então, o primeiro DIU eu usei dos 21 aos 23 e o 24 praticamente. E o segundo DIU dos 25 aos 32 anos. Eu fiz até umas anotações aqui, porque é muita história, né? Muita coisa para lembrar de cor, assim, mas eu tenho exames, né? E tenho relatos e tenho assim, buscado na minha memória, assim, fazer tipo um resumo, né, um rascunho de tudo o que aconteceu. Então, eu consegui achar as datas e colocar as datas aí, então, para mim fazer esse relato para vocês aqui. E, então, eu continuei, né, até os 32 anos usando o DIU, e aí eu tive que retirar novamente o DIU.
porque segundo, né, o médico ele estava vencido e aí não tinha pelo SUS o DIU e era uma época muito difícil para mim, para minha família, e a gente não estava muito bem de dinheiro e eu não consegui colocar outro DIU. Então eu fiquei sem usar nada, cuidando, né, de outros métodos contraceptivos naturais e a menstruação cada vez mais abundante, cada vez mais dolorida, mais dores. Eu tinha dores intestinais, cólicas menstruais, eu tinha mal-estar, eu tinha muita hemorragia. E assim eu fui lutando anos e anos com isso. E o médico dizendo que era endometriose, que era miomas no útero, que a única solução seria a retirada do útero, mas para isso eu era muito nova ainda. E não teria como fazer, porque segundo o médico, essa cirurgia só poderia fazer depois dos 45 anos, por eu não poder fazer a reposição hormonal. Então eu iria sofrer muito, eu iria entrar na menopausa precoce, né, no momento que eu retirasse o útero, ovário, trompa, tudo. Eu já tinha cisto no ovário, então o ovário não teria como preservar o ovário. E então eu teria que retirar todo o aparelho reprodutor feminino, né. E aí, então, eu ia deixando, porque eu queria esperar os 45, de 45 a 50. Na verdade, eu queria esperar até os 50 anos de idade. Quando não precisasse mais a reposição hormonal, já estaria entrando na menopausa mesmo. E aí eu fui deixando, mas eu fui parar muitas vezes no plantão, muitas vezes eu fiz ambulatório, muitas vezes eu baixei hospital, devido às hemorragias, devido às dores, devido ao problema de hipertensão que me deu também, aos 36 anos me tornei hipertensa, muita ansiedade, muita dor, muita depressão, muito medo quando chegava próximo os dias da menstruação, então muita ansiedade, gerava muita ansiedade. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma, porque às vezes eu menstruava de 15 em 15 dias e ficava 7 dias menstruada. Então era muito doloroso e era muito ruim, porque a gente se sentia muito mal com tudo isso, né? Imagina 7 dias menstruada, 15 dias sem, daí mais 7 dias menstruada, então eu ficava 2 semanas por mês, vamos dizer, sem menstruação e 2 semanas menstruada. Então era difícil, era muito difícil. E aí eu fui deixando porque eu não tinha condições de fazer a cirurgia particular e porque eu também não tinha condições na época de encaminhar a cirurgia também, porque eu não tinha como parar de trabalhar. Na época a gente não estava passando por momentos muito agradáveis, né, financeiramente. E eu tinha o meu trabalho e eu precisava executar o meu trabalho, eu tinha os filhos ainda na escola e nós tínhamos dívidas, nós tínhamos uma vida difícil. E então eu achava que eu não ia ter como fazer uma cirurgia, não ia ter quem cuidasse de mim, não ia quem fizesse o meu trabalho. Então todos esses pensamentos iam corroendo, né, minha mente. E hoje eu vejo que eu poderia ter resolvido isso de uma maneira bem mais simples, e tendo mudado a minha rotina, tendo mudado a minha concepção do que é realmente importante na nossa vida, né? Porque a gente se torna uma pessoa sedentária, se torna uma pessoa que não se cuida, se torna uma pessoa que não se protege e que não se coloca em primeiro lugar, e aí tudo vai piorando até chegar um momento que não dá mais. E aí a minha ansiedade era tanta, eu me tornava uma pessoa muito deprimida, eu tinha compulsão alimentar, eu tinha compulsão por doces, eu tinha compulsão por compras, eu achava de tudo para suprir aquela necessidade de me realizar de alguma outra maneira, porque eu não me sentia bem comigo mesma. E então foi que acabei sendo acometida por um câncer de mama. Fui diagnosticada então aos 48 anos com câncer de mama. E aí começou uma outra maratona, né? E aí nessa maratona, né, eu tinha uma vontade imensa de retirar o útero, de fazer a cirurgia.
e aí eu não podia mais, porque aí eu tinha que cuidar de outra coisa mais importante, né, que era a retirada das mamas devido ao câncer de mama. E depois fazer todo o tratamento doloroso, quimioterapia, radioterapia, e eu já estava com a minha imunidade muito fragilizada, já tinha passado por 2 ou 3 anemias, e então, assim, tava difícil a situação para mim, e aí veio o câncer e chacoalhou tudo, né, embaralhou tudo. E aí eu tive que tomar um novo rumo da minha vida, e aí eu coloquei na minha cabeça, assim, que no momento que passasse esse tumulto todo, no momento que eu fizesse cirurgia do câncer, no momento que eu fizesse o tratamento, o próximo passo seria a histerectomia, até porque eu tive que parar com o tratamento que eu estava fazendo, porque nos últimos meses eu estava fazendo um tratamento, nos últimos anos, que era com uma injeção de Provera, que isso foi dos 37 aos 48 anos, que até os 37 eu tinha muita hemorragia, né? Dos 32 aos 37, 5 anos eu sofri muito. Então o médico resolveu me dar um tratamento que era fazer a Deprovera para não menstruar mais. Então eu fazia a Deprovera de 6 em 6 meses, menstruava uma vez por ano e aí fazia novamente. E quando eu fui acometida pelo câncer eu não pude mais fazer a injeção. Tive que largar de mão de tudo, porque eu não podia mais injetar hormônio no meu organismo, devido ao tipo de câncer que eu tive. E mesmo que a injeção, para mim, era um alívio, ao mesmo tempo ela tinha vários efeitos colaterais também, que também me judiavam um pouco, mas eu ainda preferia a injeção do que as cólicas e as dores e a hemorragia. E aí veio um duplo baque, né? Veio o câncer e veio a notícia que eu não poderia mais fazer a Deprovera. E a minha sorte, então, foi que... sorte, digo, entre aspas, né? Porque não é sorte nenhuma a gente ter que fazer uma quimioterapia. Mas quando eu iniciei a quimioterapia, minha menstruação cessou. E eu entrei na menopausa química e não veio mais a menstruação. Então, para mim foi uma sorte, porque aí eu não enfraqueci tanto, a anemia se estabilizou e eu consegui então terminar o meu tratamento do câncer e aí eu pensei, agora eu vou fazer minha cirurgia. Porém, minha imunidade estava muito baixa, eu tive que esperar para restabelecer o meu organismo, minhas células, minha imunidade, meus leucócitos, tudo estava alterado. Eu esperei 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, e nada de conseguir dar os exames normais, que eu pudesse passar por uma cirurgia tão agressiva como a histerectomia. Então, eu acabei deixando, porque não dava, né? Eu não podia passar por essa cirurgia estando debilitada como eu estava. E aí, eu tive que dar jeito nessa situação. Foi aí que então eu procurei uma nutricionista. Num outro vídeo eu vou falar também sobre alimentação sobre a minha alimentação pós-cirúrgica, mas também como um todo, como a minha alimentação mudou também depois do câncer, e automaticamente isso também me ajudou bastante na recuperação da cirurgia da histerectomia e também na regeneração das minhas células, né? Então, eu procurei uma nutricionista funcional, que trabalha nutrição funcional, e através dessa nutrição funcional eu consegui reorganizar as minhas células, as minhas plaquetas, os meus leucócitos foram normalizando, e eu consegui então estabilizar a minha saúde e consegui fazer a histerectomia então em agosto de 2019. Então, essa é mais uma parte da minha história, né? Como que tudo começou e como que se desenrolou, né? O processo todo para chegar a ter que fazer a retirada do útero, ovário, trompas e colo de útero. Então, em breve farei um novo vídeo falando sobre um novo assunto e espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que esteja precisando ouvir uma palavra amiga, ouvir um pouco da história de sofrimento que isso é,
E também para conscientizar as pessoas que quem pode fazer a esterectomia, que não fique com medo, de fazer, porque os sintomas, os efeitos colaterais, o prejudicial para a nossa saúde e principalmente para a nossa qualidade de vida, quem não faz a cirurgia, são muito graves, são muito fortes. Então, a cirurgia é difícil, não tem como não dizer que não é difícil. Mas, nossa, é uma libertação, é um alívio, é uma libertação. Então, quem pode fazer reposição hormonal, faça a cirurgia mais cedo, nem que tenha 30 e poucos anos, se não quer mais ter filhos, faça a cirurgia. E quem não puder fazer reposição hormonal, faça um tratamento para parar de menstruar, mas não fique sofrendo da maneira como eu fiquei sofrendo vários anos, até ficar anêmica. Então, é isso uma dica que eu deixo aqui para as mulheres. E a minha filha tem 26 anos e já está sofrendo sintomas também de endometriose. E agora até ela está realizando os exames agora para ver o resultado, para ver se já não tem algum mioma. Porque segundo a minha hereditariedade, a gente tem na família já isso, então a gente já tem que ficar mais atento, né? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e aguardem então os próximos vídeos. Gratidão a todos!